Hoje quero falar sobre o uso dos enteógenos nas cerimônias espirituais e religiosas. O que é um enteógeno, qual a função de um enteógeno, através de quem isso foi introduzido, inserido, né, em qual tempo, né, qual a função e outros aspectos. Primeiramente, a palavra enteógeno vem do grego e significa estado de divindade interior. Através de quem e quando essas substâncias que são psicoativas, alucinógenas, elas foram introduzidas, né, à espiritualidade. Bem, sabemos que os primeiros cultos da humanidade foram cultos que adoravam a natureza, pois viam a imagem do Criador na natureza. Então o ser humano adorava o sol, a lua, a mata, os animais e ao passar do tempo viu que podia se aproveitar de ferramentas dadas pela medicina da natureza para se alcançar um estado alterado de consciência, se ligando assim às suas divindades e ao seu povo ancestral. Então a primeira finalidade, né, desse tipo de substância é ligar o ser humano à sua divindade interior e aos seus ancestros. Tá? Em que tempo? Desde os primórdios da humanidade, certo? E por quem não sabemos, sabemos que através das sociedades tribais, que foram as primeiras sociedades existentes. Devemos também ter em mente que todo enteógeno tem a função transmutadora. Então o enteógeno consegue transmutar emoções, transmutar bloqueios, traumas, paradigmas, formas de pensamento, certo? Então pode ser muito bem utilizado com fins terapêuticos ou com fins de desprogramação mental, tá, pessoal? Sei que hoje nós temos um grande problema de saúde pública, né, no mundo todo. Também não devemos relacionar uma coisa com a outra, né? Pois tudo na existência existe um duplo aspecto, positivo e negativo. Né? Então se eu pego e bebo muita água, eu posso inclusive morrer por tomar muita água, sendo a água uma coisa boa, né? Necessária, indispensável para a nossa sobrevivência. Então tudo pode ser bom ou ruim, dependendo da forma com que eu usar. Então não é porque hoje existem substâncias produzidas em lugares energeticamente densos, produzidas, manipuladas e vendidas por pessoas com intenções maldosas, malignas, usadas por pessoas que querem obter o meio de fuga de uma determinada realidade ou circunstância. Então não é por causa disso que uma determinada coisa ou substância vai ser nociva. Ela pode sim ser nociva na mão de desequilibrados ou na mão de pessoas mal intencionadas. Mas qual vai ser a diferença de uma medicina consagrada na natureza, numa aldeia, cantada, rezada, consagrada, para uma mesma substância que está num lugar denso, carregado, está num lugar preparada com uma má intenção? Então vejamos que tudo isso vai dar uma diferenciação energética e um diferencial no final do resultado. Tá, pessoal? Aqui nós não estamos fazendo nenhuma apologia a qualquer tipo de substância, tá? Mas pedimos o reconhecimento das pessoas, tá certo? Principalmente das pessoas mais conservadoras da sociedade tradicional, para que abram suas mentes e reconhecer o potencial curador que existe em muitas dessas substâncias. Como exemplo, eu vou usar aqui substâncias como a ayahuasca, a cannabis, o rapé, sananga, o cambo, o peyote, inúmeras substâncias nós temos dadas pela natureza. Não estou aqui eu citando substâncias que foram extremamente modificadas quimicamente, mas substâncias que são naturais. Substâncias que têm aquele potencial curador da natureza e também tem um potencial terapêutico, espiritual, uma chave que pode ser usada para tratar você energeticamente, emocionalmente. Então é isso que eu queria chamar a atenção, para que as pessoas abrissem suas mentes. Talvez a compreensão desse entendimento venha trazer e libertar
muitas pessoas do vício, muitas pessoas do hábito vicioso, né? Ou da ligação com o mundo paralelo que nós temos aí, né? Porque o conhecimento ele liberta. Então é para isso que nós se usamos. Tem muitas casas que não fazem uso desse tipo mais pesado de medicina, mas fazem uso, vamos supor, de mistura de bebidas com jurema preta, que também é um enteógeno, né? Pois vira um preparo alucinógeno que facilita a incorporação mediúnica. Também temos preparo de fumos. E tudo isso não deixam de ser drogas enteógenas, né? Facilitadoras de transe mediúnico, né? Porque nós sabemos que na casca, na raiz da jurema preta, existe o DMT. Né? Nos cultos de Jurema nós temos essa, e nos cultos xamã, né? Nos cultos xamânicos nós temos essa disseminação. E tudo isso tem um porquê e um para quê. Inclusive a ayahuasca hoje em dia já consegue libertar pessoas de vícios, né? Em algumas casas eu vejo aí que não fazem uso tanto dos psicodélicos, fazem uso mais de chás, de infusões, de bebidas, né? De fumos. Isso não é motivo de você falar contra ou de você agir com preconceito numa casa ou num terreiro, num templo, onde se usa de ayahuasca, de sananga, de rapé. Porque, até o uso da cannabis, porque muitos, o que eu vejo aí, são muitos sacerdotes, muitos líderes religiosos em templos, falando e discriminando o uso dessas substâncias, porque eles não querem manchar o seu trabalho diante dos olhos da sociedade hipócrita. Peraí, se os Exus foram tatas e gangas, foram índios espalhados na África, nas sociedades astecas, maias, aqui na Amazônia, né, norte-americanos, e nós sabemos que esses índios se usavam das medicinas da natureza. Quem é você para dizer que eu, ou que fulano, ou que o templo tal não pode usar? Isso para mim é uma total hipocrisia. A quimbanda, falando da minha quimbanda, a minha vertente, a quimbanda como sendo o culto que vai de contramão a essa massa hipócrita, essas tendências, como pode você querer entrar na tendência? Como pode você querer generalizar uma coisa como sendo negativa sem ver os pontos positivos dela, né? Então eu vou deixar aí o meu salve, minha observação para que você reflita bem sobre o assunto. Minha opinião é essa, que nós possamos reconhecer o potencial dessas substâncias. E que tem meu apoio quem faz uso terapêutico e quem faz uso dentro dos seus templos para cerimônias espirituais. Essa é a minha visão. Tá? O meu abraço, meu tumbá axé, meu mucuyu, minha bênção. Abraço.